Políticas públicas. Já ouviu falar em políticas públicas? Você sabe onde estão garantidas as políticas públicas? Será que políticas públicas são um direito? Como nós podemos cobrar políticas públicas? A gente discute isso na escola? A gente discute isso em casa? Não? Então vem comigo. Vamos discutir isso por aqui, certo? Me acompanhe. Então, pessoal, políticas públicas se constituem num conjunto de programas. É um conjunto de programas, um conjunto de ações que se designam a serem tomadas por governos. Sejam esses governos na esfera federal, na esfera estadual ou municipal. Esse conjunto, esse programa de ações, ele pode ser e deve ser para todos os cidadãos, ou ainda ele pode ser para um segmento da sociedade apenas. Seja ele um segmento econômico, seja ele um segmento étnico, ou ainda seja ele um segmento social. Então, pessoal, nós temos que entender que as políticas públicas, elas têm um viés político. E por terem um viés político e também administrativo, elas geram conflitos, e conflitos de interesse. Porque, na verdade, nós temos um plano de políticas públicas de Estado e nós temos um plano de políticas públicas de governo. Por exemplo, um Estado está já assegurado para o Estado, na Constituição de 1988, que nós temos direito à educação, à saúde e à segurança. Está pré-estabelecido. Agora, cabe aos governos, que são transitórios, quando estiverem administrando esse Estado, apresentarem projetos que ampliem o poder das políticas públicas, que assegurem, através das políticas públicas, os nossos direitos de cidadãos, que são pré-estabelecidos na Constituição Federal. Outra coisa importante que a gente não se dá conta, principalmente vocês, estudantes, é que muitas vezes os nossos direitos eles não são assegurados. Muitas vezes nós nem sabemos que direitos que nós temos. E muitas vezes as escolas não ensinam que direitos são esses. Então, como fazer para cobrar os nossos direitos? Como fazer para que nós exerçamos as nossas qualidades de cidadão? Como fazer para que nós nos tornemos um ser da polis? E por ser da polis, um ser político, então. Aquele que sabe dos seus direitos e aquele que exige que sejam cumpridos os direitos de todos os cidadãos. E aí? Olha que interessante. Quantas vezes a gente se parou reclamando de questões, de serviços que são públicos e são importantes? Como, por exemplo, a saúde. Nesse momento que a gente está vivendo uma pandemia, que a gente está vivendo uma crise sanitária, que a gente está lutando contra um inimigo invisível, a gente tem este pavor. A gente reclama da saúde pública. Porque é ela que, no fim das contas, acaba atendendo a maior parte da população brasileira. Quantas vezes a gente reclamou da educação? Quantas vezes a gente reclama da segurança? E quantas injustiças? E quanta falta de preparo do Estado para exercer a função de segurança? Pois então, a gente tem que tentar entender que as políticas públicas, elas são exercidas, em última instância, pela prefeitura. Porque é onde nós moramos, porque é onde nós vivemos, porque é onde nós precisamos de segurança, porque é onde nós precisamos de saúde, porque é onde nós precisamos de auxílio à criança com creches, de auxílio a idoso, de auxílio de inclusão a pessoas que, por exemplo, moram nas ruas. Então é através dessas políticas municipais é que nós temos acesso aos serviços de
políticas públicas. Agora, e se essas políticas não existirem? Ou e se essas políticas não forem bem executadas? O que nós fizemos? Pois então, gurizada, em geral, as políticas públicas, elas são encaminhadas para o executivo, são encaminhadas pelo legislativo. Mas, em geral, elas nascem das demandas sociais. Se esses caras do executivo e legislativo não quiserem, eles não fazem políticas públicas. Eles não executam políticas públicas. Somos nós os grandes fiscalizadores. E aí, onde é que nós podemos cobrar isso? Toda cidade tem o chamado Conselho Municipal. E são nesses conselhos municipais que nós temos um papel importantíssimo de cobrar os nossos direitos de cidadão. É lá que nós agimos como um ser político. Então nós temos que estar presente, nós temos que estar atentos para cobrar os nossos direitos, porque esses direitos são direitos constitucionais. Enquanto cidadão, eu acredito que estou fazendo meu papel aqui, ajudando vocês a entender um pouco mais como funcionam essas políticas. Agora, é claro, se tu quiser saber um pouco mais sobre isso, tu vai ter que estudar. Estudar dói, é difícil, mas é importante, porque é a única coisa que nos liberta, porque é a única coisa que nos torna livre, é o estudo. Bom estudo a todos, que sejamos todos cidadãos. Tchau.